A paz do Senhor, queridos irmãos, tudo na paz. Glorificamos o nome do Senhor mais uma vez nesta noite. Vamos dar o nosso melhor sempre para Ele. E em Lucas 10:2 diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Há uns 2 dias atrás, ou ontem, não me lembro bem, uma amiga, companheira aí, irmã em Cristo, que amamos muito, sentiu no coração de falar com a minha esposa e comigo, da gente ver uma ministração, e ela falando no áudio que chegará um novo tempo. Eu creio nisso, essa pandemia vai acabar e chegará um novo tempo para todos aqueles que continuarem perseverando na presença de Deus. Ela dizia intensamente para nós que a vontade dela é que eu e minha esposa não fiquemos de fora dessa seara. Não fiquemos mesmo, porque Deus tem algo novo para nos dar. Ou seja, infelizmente alguns ficarão de fora. Os desatentos, os que estão nem aí para nada, os que estão levando essa pandemia como brincadeira e vivendo do mesmo modo de viver. Ela dizia intensamente: orem, ajude seus pastores, ajude a Lina, ajude o Roberto, orem. Diga a eles que estamos juntos, pois chegará um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Ela repetia várias vezes que não queria que nós ficássemos de fora. E na meditação que vimos, se eu não me engano, o Fernandinho falava que no momento ele pediu para orarmos pela pessoa do nosso lado, pessoas que nós amamos, namorado, esposa, filho, filha, falando que o nosso maior presente que temos e que devemos desejar para o outro é que ele seja cheio do Espírito Santo de Deus. É isso que eu desejo nessa noite para vocês, que venhamos ser cheios do Espírito Santo, que venhamos ser cheios do Espírito Santo a todo momento. Amém? Senhor Jesus, neste momento, Pai querido, quero te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela sua provisão, Jesus, pelo seu cuidado, misericórdia, justiça, Jesus Cristo, amor, Pai querido. Obrigado, Pai querido, por tudo, Jesus. Pai, me perdoa se tem faltado palavras para te agradecer, Jesus, pois temos muitos motivos para te agradecer, Pai, todos os dias, Pai. Jesus, creio que um novo dia, um novo tempo está chegando, Pai. E eu de jeito nenhum quero ficar de fora, Pai querido. Quero estar presente, Senhor, 100% na Tua obra, Pai querido, fazendo tudo o que Sua voz ordenar para mim, Jesus Cristo. Pai, nos ajuda a prosseguir, Senhor, e sempre olhando para o alvo, Senhor, sem desviar o nosso olhar para nada, Jesus Cristo. Pois nada e nunca será nada, Senhor. Nunca será mais nada assim importante que a Tua presença, Jesus. Queremos somente a Tua presença, Senhor, pois a Tua presença é que nos mantém de pé, Senhor, vivos, Senhor, respirando, Senhor, vivendo e não sobrevivendo, Jesus Cristo. Jesus, obrigado, Senhor, novamente por tudo, Pai. Recebe a nossa adoração, Jesus. Enquanto louvamos, Jesus, eu creio que o Senhor está trabalhando, Senhor, em cada coração que está ouvindo, Jesus. Em minha vida, Senhor, dos meus pais, da minha esposa, sobrinhos e filhos que estão aqui neste momento, Jesus Cristo. Jesus, visita nossos familiares, Senhor. Salva aqueles que ainda, Senhor, não se entregaram a Ti, Senhor. Eu oro constantemente pela casa, Senhor, ali da minha família Leite, Jesus Cristo, a família da minha esposa. Eu oro constantemente, Jesus, crendo, Pai querido, e todos serão salvos, Jesus. Creio, Senhor, que eles conhecem, Pai querido, a Tua palavra, Jesus. Não sei se te conhecem, Pai querido, inteiramente, Senhor, um pouco ou por completo, Jesus. Só sei que eles ainda não se entregaram a Ti, Jesus. Mas eu creio nesse novo tempo, Pai querido, que chegará de repente, pois o Senhor é o Deus do de repente, Pai querido. Obrigado por tudo, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus. Glória a Deus. Estou aqui, Jesus, mais uma vez, Senhor, a Tua presença, Deus. Abra o meu coração perante a Tua presença, Jesus. Quero sentir o Teu toque, Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de Ti. Abro meu coração.
grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas, fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ao sentir o teu toque. Por tua bondade liberta o meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Aleluia, glória a Deus. Esse aleluia do Lorenzo é inimitável, né? O Senhor ainda continua suscitando o perfeito louvor dos lábios dessas criancinhas, né? Assim como diz o Sr. David Killa também, quero ser como criança. Boa noite a todos, que Deus continue abençoando grande e poderosamente a vida, o lar, a família, a casa de cada um destes que na noite desse dia propuseram em seus corações, anelaram, desejaram, oraram, né? Oraram acima de tudo para esta noite, para esse tempo e momento, que pelo menos para mim, Roberto, minha casa, é um momento assim ímpar, singular, necessário, desejado. E aqui estamos, querido, para adorar a Deus em espírito e em verdade, lembrando que é a procura dos tais que Ele está. E eu creio que tem gente aí me vendo e ouvindo que são genuínos e verdadeiros adoradores. Creio que você também já está aí com seu exemplar bíblico, assentado com a sua querida e amada família, para juntos tirarmos um tempo nessa noite de exame das Sagradas Escrituras, sem nunca, é claro, a pretensão de enxugar todo o conteúdo ou esgotar todo e qualquer assunto bíblico, sistemático, teológico, mas sempre na dependência do Espírito Santo de Deus quanto a isso aqui, que Ele é o inspirador dela e Ele sabe exatamente o que nós, cada um de nós, queridos, precisamos ouvir, né? Ouvir na noite desse dia.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia, por esse tempo e momento. Eu continuo orando e abençoando essas abençoadas vidas que neste momento, Senhor, estamos ligados, conectados, ó Pai, através dessa transmissão, através desse culto online, ó meu Senhor da glória. E eu sei que há uma certa dificuldade, meu Senhor, em mantermos dentro da nossa sala, da nossa casa, principalmente quem tem as suas crianças, mas elas são bênçãos. Aliás, as crianças são herança do Senhor, ó Pai. Estamos com 2 crianças aqui hoje, são os 2 netos, ó meu Senhor da glória, e são bênçãos, presentes para nós, e somos gratos demais por eles, Pai. Ó Deus, eu não sei como foi o dia, ou a semana, ou o início, na quarta-feira, nesse 3 de junho, eu espero que meus irmãos estejam bem, e eu sei, Pai, que o Senhor tem cuidado de uma maneira muito grande de cada um de nós. Eu continuo provando do Deus do infinitamente mais, e eu creio que cada um daqueles que a gente tem esperado também continua provando e vendo que o Senhor continua sendo bom, meu Pai. Aqui estou, meu Pai, o livro santo está aberto. Aqui está o caco de telha e me ajuda a transmitir aquilo que o Senhor tem para aqueles que estão de fato, de verdade, Senhor, aí assentados, cultuando com a sua querida família e estão com fome, Pai, querem ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, destila a Tua palavra mais uma vez. Eu oro em temor e tremor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O livro, você já sabe, estamos continuando falando aí sobre o rei Davi, depois daquele tempinho, né? Tempinho, aspas, de perseguição pelo seu algoz, o rejeitado rei Saul. E aqui ele está em Hebrom, assumindo a tribo do sul, e vai partir aí daqui a pouco para a unificação dessas tribos, e estará reinando sobre este rebanho do eterno e santo Deus. E nós paramos, né, segundo Samuel capítulo 3, acho que paramos no versículo 8, quando o Isbosete, o filho de Saul, ele vai dar uma reprimenda, vai chamar a atenção do general Abner, e ele não vai gostar nem um pouquinho deste negócio. Eu ainda falei na quarta-feira passada que toda correção, toda repreensão, toda exortação, a princípio, ela dificilmente será aceita de bom grado, né? Sempre vai ter aquele choque, muitos já dá aquela reação imediata, alguns até que ponderam e tal, vai orar, vai examinar, né, para depois, sei lá, pontuar algumas coisas. Mas no caso do Abner, né, a gente vai lendo e vai estudando e vai viajando, né, um pouquinho na escritura, porque é o seguinte, esse Abner, ele tem um lema na vida dele. Ele tem um lema na vida dele que é: fique do lado do vencedor. Fique do lado do vencedor. Ou incline-se para o lado do vencedor. Ou associe-se com o vencedor. Porque embora o Abner, foi ele mesmo que promoveu aí o Isbosete, porque no Isbosete não havia tutano algum para reinar, isto é fato. É esse general aqui, que era do pai dele, que vai, né, empurrar ele lá para frente com as suas motivações. Mas ele sabe que o rei de Israel, o rei que vai governar todo Israel, é o Davi. Ele sabe disso. Mas mesmo assim ainda vai tirar um tempo para estar resistindo ou indo na contramão de Deus. Bom, você sabe que na contramão de Deus, você sabe qual será o resultado disso, né? Então ele meio que vai percebendo isso, ele sabe disso. Ele é um general, ele é alguém que tem as suas experiências, embora não seja alguém aí que tema tanto a Deus, aliás, não teme a Deus, né? Senão já teria reconhecido o rei Davi
e se teria evitado alguns contratempos e até mesmo perdas, até mesmo mortes, situações totalmente desnecessárias, se ele tivesse, né, se submetido à vontade de Deus, que, repetindo, ela é simplesmente boa, perfeita e agradável. E aqui ele vai entrar, né, em uma das concubinas do rei Saul, e quando alguém vai tomar uma iniciativa dessa, literalmente ele está querendo usurpar o lugar de alguém, tomar o trono de alguém, porque o harém de um rei, né, quando vencido, quando morria ou substituído, esse harém ele ia para o próximo rei. Então, no caso aqui vai, que ele mesmo nomeou o Abner, o Isbosete, né? Então Rispa teria que ser concubina, apesar de ser do pai dele, hein? É uns negócios meio louco, né? Mas teria que ser do Isbosete. E aí o Abner vai entrar a ela. Alguns comentaristas dizem que talvez ele não tenha entrado. Outros ainda dizem que ele, vendo que o Davi está aguardando e que Deus é com o Davi, que ele usou isso como um subterfúgio, ou buscou alguma coisa ou algum motivo para entrar em choque com o Isbosete, para declinar-se totalmente ou associar-se com o vencedor. Muito ligeiro esse Abner. Mas todo ligeiro, ou que se acha ligeiro, ou que se acha esperto, ou mais sabido que os demais, se ele não corrigir essa rota, um dia ele vai se encontrar com a coisa feia, que é o que vai ser a sequência dessa história. Ou seja, eu nunca vou plantar alguma coisa para o meu vizinho colher. Eu nunca vou plantar uma coisa para minha vizinha colher. Eu vou plantar uma coisa e que certamente eu vou colher. Ponto. Bom, vamos lá. Então ele não aceita muito essa reprimenda, né? O 8, por exemplo, né? 2 Samuel 3:8. Então se irou muito. Olha aí, gente. Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: sou eu um cabeça de cão que pertence a Judá, ou um traidor de Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi. E tu hoje busca motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Ele fica doido da vida, né? Afinal de contas, ele é o promotor do Isbosete. Só que o Isbosete não é totalmente bobo. Ele sacou de imediato qual era a intenção do general. Mas vamos lá. Olha só. Aí dá a impressão na sequência da narrativa que ele com raivinha, ele de biquinho, ele indignado, agora vai para o outro lado. O lado do vencedor. O lado daquele que ele sabia que iria chegar aonde estava predito, determinado, profetizado, consagrado para ele chegar. Olha só o versículo 9. Assim faça Deus. Legal isso, né? As pessoas sempre colocam Deus na maioria das decisões que tomam, e nem sempre, preste atenção, nem sempre Deus está em nossos projetos. Nem sempre Deus está nos apoiando. Deus, ele é lógico que ele respeita a minha e a tua decisão, mas eu tenho visto tantas coisas e tanta gente, sabe, fazendo isso, aquilo. Não, Deus é comigo, Deus me falou, e tal, e aquela coisa toda. E eu, tá bom,
né? Aí a gente sabe que o tempo se encarrega de provar se de fato, de verdade, Deus está naquele negócio. Se Deus tiver, prospera. Se Deus tiver êxito, se Deus tiver sucesso, se Deus tiver, vamos que bora. Mas se ele não tiver, e foi aquela coisa que eu achei que ele estava e disse que ele estava, meu amado, como diz o velho deitado, é burros na água. Então temos que ter muito, muito cuidado com esse negócio. Olha só, assim faça Deus a Abner, e outro tanto que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. Olha como ele sabia. Interessante isso, né? Se ele sabia que Deus era com Davi, que Deus estava naquele negócio, então por que aquela resistência? Você vê como ele joga com o momento, ou com aquilo que lhe é favorável, ou vai lhe favorecer por uma escolha e decisão, ou por trocar o partido? Ligeiro. Versículo 10, né? Vamos lá. Assim faça Deus a Abner e outro tanto que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer, transferindo o reino da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba, ou seja, do extremo norte ao extremo sul. Você percebe como ele, aspas, detinha um poder sobre essas tribos do norte, né? Poder de persuadir, o poder de persuasão, né? Tem gente que é muito bom nessa questão do persuadir, né? Do achar que a situação está sob domínio, sob controle. Precisamos ter muito cuidado com isso. Vamos lá. E aí versículo 11 diz, e nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Na verdade, o Isbosete era um frouxo, galera, né? E o Isbosete, ele estava onde estava por causa do Abner. Ele foi até ousado em repreender ele quanto à concubina do seu falecido pai. Mas olha que o Abner se empola lá, devia ser um cara, sei lá, talvez um 4x4. O menino, ele dá aquela murchada, né? Ele dá aquela murchada. Versículo 12. Então ordenou Abner, da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo, ligeiro, né? Ele é bem diplomático, né? Ele é bem perspicaz, astuto, sorrateiro, né? Ele sabe como negociar nesse campo da política. Tem pessoas que é muito polida, né, quanto a isso e a alcançar e a trilhar alguns caminhos. Que guarde-nos o Senhor dos lábios persuasivos, que dê-nos o Senhor o discernimento para nós vermos e enxergarmos se aquele ou aquela ou aqueles que falam conosco, às vezes visando aconselhar-nos, orientar-nos, ou como bons amigos, que de fato estes sejam da parte do Senhor para com as nossas vidas. Dê-nos o Senhor, queridos, discernimento. Eu tenho aprendido com um saudoso pastor chamado Natanael Rinaldi. Uma bênção aquele homem, como eu aprendi com aquele homem. Talvez alguns que estejam me ouvindo tenham ouvido pelo menos falar do pastor Natanael Rinaldi. Certa feita, eu conversando com ele por telefone, tirando algumas dúvidas, ele disse: irmão Roberto, aprenda uma coisa, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. E eu guardei aquilo na tábua do meu coração por todos esses anos e creio que vou descer a tumba fria ou ser arrebatado com essa dica, com esse toque, com essa informação. Né? Vamos lá. Então, né, o Abner, ele é o dono da situação, mas o rei não é Isbosete?
ele ficou com raivinha, ele ficou bicudo. E como as rédeas dele mesmo, então, ação para aquilo que é a minha pretensão. Vamos lá. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? E disse: comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo o Israel. Versículo 13. E disse Davi: bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é: não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Esse Davi, ele é ungido de Deus. Esse Davi, ele passou numa escola que não sei se eu, Roberto, suportaria aquela escola com aquela grade curricular tão esmagadora. Às vezes com a aparência de que Deus me abandonou. Eu não sei se suportaria, eu não sei se você suportaria essa escola pela qual passou o Davi. Então ele amadurece, não é perfeito, mas ele amadurece e sabe, digamos que, como lidar com as situações e aqueles que vão se aproximando dele. Você lembra que ele pega alguns malucos aí e torna-os valentes, soldados, guerreiros. O Davizão era show de bola, gente. Então ele vai lembrar de algo, queridos, que isso aqui, aconteceu aproximadamente uns 10 anos atrás. Mical foi a primeira esposa do Davi. Então ele disse para o Abner: tu só vai ver a minha face, camarada, se você me trouxer a Mical, filha do rei Saul, minha esposa. Vamos ver como é que foi essa historinha aqui do Mical. De repente você aí não está... Eu sei que você sabe quem é Mical e tal, já leu, mas é importante a gente pontuar esse negócio aqui, né? Vamos lá. Vamos a alguns anos atrás. Vamos retroceder aí aproximadamente uma década. Pronto? Para retroceder no tempo? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18. Na verdade, né, Deus está preparando todo esse cenário, toda essa história, toda essa trajetória para esse moço que, né, o Senhor o viu quando ninguém não o via. O Senhor o enxergou quando ninguém o enxergava. O Senhor o notou quando ninguém o notava. Ele viu a Davi cuidando do pequeno rebanho, algumas ovelhas do seu pai Jessé, né? Foi lá que Deus o encontrou, foi lá que Deus o achou. É exatamente essa palavra que ele diz para o profeta: achei a Davi. Lembra que Deus procura os fiéis da terra? Lembra que Deus procura os verdadeiros adoradores? Lembra que Deus procura? Ele está nos procurando nessa noite, querido, que Ele me ache e te ache, que Ele me pegue e te pegue. Oh, glória, louvado seja o nome dEle. Mas vamos lá. Aqui nesse capítulo 18, queridos, você sabe que o rei Saul, ele já está destronado por Deus, rejeitado por Deus. Lá, por exemplo, no 15, 28 de 1 Samuel, 15, 28, olha lá. Então Samuel lhe disse: o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e tem dado ao teu próximo melhor do que tu.
pensa no cabeção do Saul ouvindo um negócio desse, né? Porque o capítulo 15 foi o clímax, né, da desobediência deliberada, propositada, calculada desse meninão, onde dos ombros para cima não tinha maior do que ele em Israel. Não adiantava o Saul querer se esconder, né, dentro do Israel. Todo mundo sabia, olha lá o Saul, né, o Saulzão, né, daqui para cima, imagina. Mas, infelizmente, ele começa bem, como muitos começam bem, mas termina de maneira trágica. Eu sempre digo, o melhor não é começar bem. O negócio é começar bem, andar bem, chegando até o meio, e terminar melhor. Melhor. As nossas últimas obras, elas têm que ser maiores e melhores do que as primeiras, né? E não começar bem e terminar numa vala. Não, querido. Infelizmente, o Saul é isso e não é um exemplo para ninguém. Vamos lá. E aqui tem, por exemplo, esses dois versículos, eles me dão assim me aterram. Por exemplo, né, tá aqui a rejeição. Você sabe que o profeta vai interceder por ele, orar por ele. E Deus pediu a parar, parou. Eu já rejeitei. Pode parar de orar por ele que eu não estou ouvindo. Muito louco isso, né, gente? Meu Deus do céu. O que a desobediência causa? A desobediência causa a rejeição de Deus. É muito louco isso. Pelo amor de Deus, preste atenção nisso. Por exemplo, o capítulo 16 é aquela história que vocês conhecem. Mas olha, 2 versículos, já citei isso algumas vezes, em algumas das oportunidades que Deus me deu para ministrar a palavra dele. E eu estou fazendo isso nessa noite também. Eu estou me sentindo impelido por Deus, pelo seu Espírito, a estar dando essa navegada com vocês, mais uma vez em textos que talvez você esteja careca de ouvir. Mas não se esqueça, essa palavra, ela se renova todos os dias, ok? Eu estou pegando isso aqui e tentando expor isso aqui hoje como se fosse a primeira vez. Porque está me queimando aqui. O capítulo 16 de 1 Samuel e o versículo 13. Olha que coisa linda. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Agora dá uma olhada na sequência do fato. No próximo versículo, 14. Enquanto o Davi é ungido, o Espírito se apodera dele. Agora olha o que vai acontecer na vida daquele que desobedeceu flagrantemente, deliberadamente. Rejeitou, na verdade, a unção e direção de Deus. E o Espírito do Senhor, o 16:14 de 1 Samuel, se retirou de Saul. Se o Espírito Santo se retira, a casa fica vazia e vai hospedar outro hóspede. O que vai entrar no lugar do santo? E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau. Gente, isso é muito triste. Da parte do Senhor, ou seja, sob a permissão do Senhor. Agora imagina, querido, como é que vai agir um homem perturbado. Um homem de outrora, o Espírito Santo veio sobre ele. Você conhece toda a trajetória desse negócio aí, 1 Samuel 9, 10. Né? O Saul, querido, ele começa extraordinariamente bem. Né? Tenta se esconder nas bagagens. Imagina um homem daquele tamanho se esconder na bagagem.
humilde, né? Oh, aquela coisa toda. Só que durante a carreira, ao invés de eu continuar usando as sandálias, as alparcas do Nazareno, que é a sandália da humildade, eu vou me exaltando. E eu não posso esquecer, você também não, nós não podemos nos esquecer de que Deus, ele resiste aos soberbos, aos presunçosos, aos arrogantes. E ele só dá graça aos humildes. Eu creio que eu estou falando para humildes aqui na noite desse dia de hoje, 3 de junho de 2020. Mas vamos lá, querido. Mas é interessante que esse rei, ele é rejeitado. É óbvio e claro que o Davi, nesse momento e oportunidade, ele não está nem um pouquinho apto para assumir o trono. Ele, como eu, como você, como nós, para desenvolvermos, trabalharmos, fazermos, realizarmos algo no reino de Deus, e como disse o Lucas Neita aqui essa noite, a seara é grande e pouco ceifeiro, não dá para fazer a obra do Senhor sem antes ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor da obra. E não me venha com balela, com pretexto de que eu estou fazendo a obra e aquela coisa toda, se não temos de fato e de verdade um relacionamento com o Senhor da obra. Simples assim. Simples assim. Tem gente hiper mega fadigada e faz, desfaz e corre, sobe e desce, que faz tanto isso que não tem tempo para o Senhor da obra. Eu já ouvi cada coisa a respeito disso, queridos, que eu já citei, não vou citar agora essa noite não, tá? Mas mesmo assim, né, ele continua na regência, ele continua no poder. O que você faria? Pensa comigo nessa noite. Se você ouve dos lábios do Samuca, Samuel, não é o Zé das Couve, sabe? Não é aquele cara que come uma pizza de R$10 e sai profetizando por aí. É Samuel. Gerado nas entranhas de uma mãe que orava. Ana! Que é desmamado e colocado aos pés lá do sumo sacerdote Eli. Alguém gerado certamente, primeiramente, nas entranhas de Deus, para depois ir para o ventre de Ana, através do Eucana. Não é bacana? Ouvi uma palavra daquele homem, e ele sabia, o Saul sabia, que Samuel era um homem de Deus, profeta de Deus, o juiz de Deus, um sacerdote de Deus. E eu ainda continuar no exercício, continuar com o cetro, com a coroa, sem a aprovação dele. Complicado, né? Mas ele continua. Tudo bem. Sabe o que Deus vai fazer com essa atitude do Saul? Vai incluir Saul na grade curricular do Davi. Você não tem ideia do que Deus usa para me forjar e te forjar, me aprimorar e te aprimorar. Você não tem ideia dos elementos que Deus usa, querido. Você não tem ideia. Por que tu acha que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? O Saul rejeitado acaba cooperando para a formação do caráter do David, do King David. Mas vamos lá, o Saul continua. Agora vem o espírito do cão, permitido por Deus, para perturbar o perturbado e rejeitado. Vai vendo. Alguém diz que miséria pouco é bobagem, né?
Outros dizem que não tem coisa ruim que não possa ficar pior. Ui, deu até sede agora. Que nos guarde o Senhor. Mas, vamos lá. Gente, né, mas olha como Deus, ele é balança justa. Olha como Deus, ele é balança justa. Você lembra do Abraão fazendo a intercessão por Ló, a respeito de Sodoma, Gomorra e arredores, que o fogo ia comer quente ali? Porque a nojeira daquela cidade chegou às narinas de Deus. E você sabe que o Abraão ele vai começar a interceder pelo sobrinho Ló e a sua família que está lá. E uma das falas, dos momentos que ele me deixa assim tão tranquilo, né? E mesmo em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, que o Abraão diz, né? Porventura, não fará justiça o juiz de toda a terra? E o profeta vai dizer que o Senhor, ele é Senhor justiça nossa. Sabe, amados, é por isso que diante desse quadro político nojento, executivo, legislativo, judiciário, sabe, essas coisas que é lógico que nos perturbam, sabe, é lógico que essas coisas nos causam náuseas. Sim, é injustiça, né? Os salvos são os primeiros a sentir esse impacto, os justificados são os primeiros a sentir esse impacto de injustiça, né, sobre o seu solo pátrio, sobre o seu próximo, né, os menos favorecidos sendo menos favorecidos ainda, e aquela coisa toda. É lógico que isso nos indigna, né, diria que é uma ira santa. E aí, quando a gente fica daquele jeito, a gente se lembra, porventura não fará ou não está fazendo justiça o Senhor eu disse de quem? De toda a terra, né? Às vezes na nossa caraminhola aqui passa, aquele fulano, aquela figura, por que aquele homem está naquele poder, naquele local e tal, a vontade não passa isso, mas a gente, né, sacode a cabeça e fala, opa, ao Senhor pertence a vingança, ele está cuidando de tudo, vamos lá. Mas, você já viu lá atrás que o Espírito se apodera do Davi e sai do Saul e entra no Saul aquela belezura que vai ser, meu Deus do céu. E aí, Deus sabendo do que seria esses anos na vida do Davi, ele coloca, querido, do lado do Davi, nada mais, nada menos do que o filho do rei Saul, o príncipe Jonatas, que é um bálsamo, sabe? É um consolo, é aquilo que o Barnabé foi para o Paulo, do lado dele, queridos. E é um amigo extraordinário, eles vão fazer um pacto, uma aliança, já ouviram isso, já falei isso, está aqui escrito também, né? E vamos lá. Mas, queridos, de repente, tinha por tradição, né, as mulheres hebreias, as judias, quando voltava o rei, os seus guerreiros, os seus valentes, e eles eram triunfantes naquelas batalhas, né, e vinham com aquele brado de... eles eram recepcionados por essas mulheres, com danças, tamborins, né, e elas meio que compunham uma música espontânea, né? E de repente, rapaz, essa música espontânea, que vai ser um sucesso lá em Israel, isso vai ser um negócio muito louco na cabeça agora do invejoso rei Saul. Olha a musiquinha, né? Tá lá no 1 Samuel 18 e o versículo 7. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E aí acompanhando, né? Não, acho que não era samba não, gente, era outra coisa lá, tá? O ritmo acho que era outro, tem nada a ver, né? Mas vai lá, a musiquinha era essa: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Imagina como é que essa musiquinha chegou aos ouvidos do Saul.
Na verdade, está elogiando e saudando tanto um como o outro. O Davi, ele caiu na graça do povo. E não era para menos. Enquanto o Saul está escondido, o menino do cajado e a funda se apresenta para enfrentar o gigante Golias. É claro, né, que o Davi não vai na força do cajado, nem da funda, nem das 5 pedras que ele pega lá no rio, no ribeiro. Né? Ele vai pelo Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Olha só, gente, quando essa musiquinha, cantarolada em alto e bom som, acompanhada de instrumentos, aquele fervor pentecostal, né? Aquela música de vigília, então Saul se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Ora bolas! O reino já havia sido tirado dele, mas que presunçoso, não? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aí, tu conhece a história lá, o Davi toca, o espírito se retira, o Davi ainda é o consolador desse camarada, aí vai embora. Né? Aí o versículo 12, e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Ele sabia disso, é impressionante isso, amados. Como é complicado, amados, a gente saber das coisas, né? Saber a verdade, e às vezes insistir numa mentira. É um paradoxo, é um negócio muito louco, chega a ser insano. Aliás, na verdade, esse cara aqui estava insano, né? Normalmente, um cara irado já pá, ainda mais possesso, imagina aí como é que é esse negócio. E aí o Saul vai fazer o quê? Tira ele do lado dele, que era escudeiro, e vai colocar o chefe de 1000, né? Pelo que Saul desse outro se opôs, e pôs chefe de 1000. Isso aí entrava dentro do povo. E o Davi, ele vai caminhando prudentemente, né? E aquela coisa toda, afinal de contas é o Espírito Santo que está lhe dirigindo, lhe guiando. Não tem como ser um imprudente, um relapso, um relaxado. É o Espírito Santo que o está conduzindo. Oh, glória! Vamos lá. Seguindo ainda no capítulo 18 de 1 Samuel, o Saul, ele vai usar de uma estratégia, queridos. Ele, olha, eu diria que ele se torna também um inescrupuloso. Ele agora vai olhar para as suas filhas, enxergá-las como um objeto, como alguém que pode executar algo para o seu bel prazer. Ele vai tentar armar uma arapuca para o Davi, né, via as suas filhas. A primeira dela é uma tal de Merabe, que aparece aqui. Mas cargas d'água vai saber o quê? Ou Deus simplesmente regendo e conduzindo tudo aquilo? Ele não dá a Merabe a Davi, dá a um outro cidadão, né? Mas, você vê, o Davi, ele recebe o elogio lá atrás, lembra? Não esquece da história, essa história é extraordinária, gente. Saul, seus milhares, Davi, os seus 10 milhares. Eu sei que tem gente que não pode ser elogiado. Parece que quando é elogiado se perde. Né? Mas eu já falei isso aqui, não sei se foi semana passada, né? É bom, temos que elogiar, e tem que ter tanta prudência como quem elogia, como quem recebe elogio. Né? Mas o Davi, ó, ele recebe aquele negócio todo, aqueles aplausos, e tal, os seus 10 milhares. Não.
A hora que vem a proposta do Saul para o Davi, olha o que diz. Mas Davi disse a Saul, lá o 18. Quem sou eu e qual é a minha vida e família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Ou seja, ele não tem condições de dar um dote, não mais para filho de um rei, ainda que rejeitado. Não tem. E ele sabe a posição dele. Muito legal isso, né? Gente, coisa boa demais da conta. Presta atenção nesse detalhe. Coisa boa demais da conta, que glorifica a Deus, é quando nós entendemos, compreendemos, assimilamos e vivemos exatamente onde Deus nos colocou no corpo místico de Cristo. Não vamos causar problema para ninguém, a não ser para o inferno, para o diabo e seus asseclas, sabe? Não seremos peso para o irmão A, para o irmão B, para ninguém. Quando entendemos o nosso lugar, a nossa posição, sabe? Sem ficar com aqueles mimimi absurdos, ninguém me vê, ai oportunidade, ai que não me dá, pelo amor de Deus. Amados, quem foi que impediu Davi de chegar onde Deus... Tu vai chegar aqui, rapaz. Eu te tiro aqui da malhada para te colocar aqui, Quem foi que impediu? Ninguém. Os tropeços que vai acontecer, os tombos que vai acontecer, os pecados que vão acontecer, os declínios que vão acontecer, será por conta e responsabilidade do próprio Davi e não de Deus. Porque Deus é aquele que nos promove, uma vez que estamos no centro da sua vontade, submetidos à sua palavra, debaixo da sua palavra. Sabe? É assim que Deus age. O Davi, ele entende o lugar dele, vem o elogio, ele fala, continua sendo esse servo inútil aqui, o Davi, da casa de Jessé, o menorzinho lá, o Zé Ninguém. Aí vai dizer no 19, sucedeu porém que ao tempo de Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolapita, de Meolá. Mas aí tem uma outra, aí vai entrar essa menina. Eu falei todas essas coisas, misericórdia, né, gente? Ô, Jesus do céu. Todas essas coisas para chegar a Mical. Porque não dá, né, para gente contar uma história de alguém sem ter uma trajetória, né? Para chegar a Mical. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. A Mical se apaixonou pelo guerreiro, pelo valente, pelo destemido, por aquele que de fato e de verdade guerreava as guerras do Senhor, né? Como aquelas moças que olham para o seu príncipe no cavalo alado, lá, aquela coisa toda. O coração da bichinha se apegou, que não vai nos dizer que é o caso da Merabe, mas da Mical sim. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. E é interessante que essa coisa ficou tão notória que não ficou no silêncio, não ficou na obscuridade, não ficou encoberto, né? Alguém levou a mensagem a quem de direito. Mas Mical, outra filha de Saul, amava o rei Davi, né? Aliás, amava Davi. O que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos, a oportunidade de se livrar do cara, se liga. E Saul disse, eu lhe darei para que lhe sirva, olha só, eu lhe darei para que lhe sirva de laço. Laço, querido, é uma armadilha com uma isca. Olha só que demoniado. É a filha dele. Saiu das suas entranhas. É uma princesa que agora vai ser dada a um homem. Ainda bem que o texto aqui diz que a Mical amava o Davi para cumprir os seus propósitos escusos. Como diz aí numa linguagem meia popular, golpe baixo. Golpe baixo.
e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra será hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: falai em segredo a Davi, dizendo... Olha como ele é astuto, né? O cão é terrível. Eis que o rei te está muito afeiçoado. Olha que legal, né? Sabe uma oração que eu faço todo dia? Ou quase todo dia? Senhor, me livra dos lábios lisonjeiros. Senhor, me livra dos lábios da mulher adúltera, dos olhos invejosos. Eu sempre faço essa oração a Deus, queridos. Eis que o rei está muito afeiçoado o quê? E todos os seus servos te amam. Mas é um filho do cão mesmo, né? Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo homem pobre e desprezível. Cara, Davi sabe o lugar dele. Olha como ele se conduz. Eu amo essas palavras que vai seguindo sobre a vida do Davi, né? Que ele se conduz prudentemente. E se conduzia ainda mais prudentemente. Muito legal, né? Lembra de Jesus? Simplicidade como as pombas, prudente como a serpente. Palavras do mestre amado. Sendo homem pobre e desprezível, e os servos de Saul lhe anunciaram isso, dizendo: foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão, olha aí, olha o afeiçoado, senão de 100 prepúcios de filisteus, né? Que era matar os filisteus, pegar o pênis dos caras e cortar aquela parte que cobre a glande do pênis, circuncidar os filisteus e levar a parte lá para Saul. Olha só, galera, que pedido legal, né? Esse é o afeiçoado. Sabe aquela galera que fala: gente, te desejo o melhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus tenha misericórdia de ti, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus te dê a paz. Da boca para fora, lá dentro, que se lasque. Claro que eu não estou falando com gente assim, por favor, não se sintam ofendidos. Se vocês conhecem alguém assim, deixa para lá, né? O rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcios filisteus, para se tomar vingança dos inimigos do rei. Olha lá, porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras a Davi. Olha lá, olha o Davi, se liga. E Davi, cadê? E anunciaram os seus servos essa palavra a Davi, e esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias não haviam cumprido. Davi falou: como é que é? Sem prepúcio, sem filisteu morto? Para mim e a minha tropa de elite? Mole. Né? Porque se não havia o dote em dinheiro, você podia pagar isso com serviço. Lembra lá do Jacó? Lia e Raquel, é isso? Me corrija aqui a minha... Daquela história do Labão lá e tal, que ele trabalhou 7, depois mais 7 e tal. Então ele pagou o dote, na verdade, com trabalho. Então aqui, no caso aqui, o dote seria 100 prepúcios. Davi falou: mole. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens e feriram dentre os filisteus o dobro. Cabra bom. Rapaz, eu vi uma frase, eu li uma frase essa semana, que dizia que quando a gente faz somente o que nos mandaram fazer, na verdade aquilo é quase que uma desobediência.
Porque, na verdade, nós temos que fazer o que nos mandam fazer e melhor ainda. E melhor ainda. Porque quando a gente faz só o que mandam, a gente não sai da camada da inutilidade. Então é bom fazer aquilo que nos mandam e sempre acrescentar um pouquinho mais. Dentro, é claro, daquele pedido que nos foi feito. Porque tem gente que faz até um pouquinho mais, mas extrapola. Dosagem, né? Prudência. Né? Porque senão aí a gente quer aparecer, né? Sabe? Cuidado com tudo. Vamos lá, ele não traz 100, ele traz o dobro, traz 200. 200 homens de Davi trouxe os seus prepúcios e os entregaram todos ao rei. Nossa, que coisa embaçada, hein? Para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha, e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Amados, quando a pessoa está nesse estado de espírito, amargo, amargurado, invejoso, rejeitado porque desobedeceu, não foi rejeitado porque Deus na eternidade falou, o Davi ele vai ser aquilo, não, foi a escolha dele. E agora eu estou usando, querido, o meu próprio sangue. Isso não te choca? Me choca. Me choca. Ele vai usar o seu próprio sangue para cumprir um propósito maldito, maligno, por conta da sua soberba, arrogância e presunção, prepotência. E a moça vai, queridos, para os braços do seu herói, do seu amado. Só que, na verdade, sei lá, com isso aqui, poderia o ex-rei, que ainda está, sossegar, acalmar. Ele sabia que Deus era com ele. Caraca, ele pediu 100, o cara trouxe 200. E não voltou ninguém nem com um arranhão. Só tem uma coisa nesse negócio. Deus é com ele. Não podia parar ali? Não. Tem gente que não para, queridos. Sabe? Tem gente que não para. É impressionante. E, amado, por conta disso, vai entrar em cena a história. Eu mandei até uma reflexão essa semana, foi a semana passada, sobre Mical. Se você não apagou, deve ter ainda no grupo da igreja aí. Bem interessante. E aí, amados, pelo que eu entendo aqui na sequência, dá a impressão que o Davi nem chegou a desposar a Mical. Sabe, não chegou a se deitar com a Mical. Porque naquela mesma noite, o endemoniado vai mandar buscar o cara na casa dele. Né? Dá a impressão que a casa da Mical era em cima de um muro, né? Porque ela vai dar livramento ao marido dela, né? Descendo, né, com corda naquele muro, assim como aconteceu com Paulo, né, lá em Damasco, se não me falha a memória. Gente, a hora foi, misericórdia. E praticamente a ira do rei, o seu pai, não recai sobre ela até o ponto de talvez lhe tirar a vida, porque ela vai usar de uma artimanha, de um artifício. Né? Foi a única coisa que ela encontrou naquele momento para se livrar da ira, da lança daquele maluco, do seu pai. Né? Ela vai usar toda uma artimanha, né? Chega a informação, ela diz para o Davi, Davi, se você não fugir hoje, amanhã tu é um cara morto. E aí bate aquela coisa toda, né? E tal. E ela, como amava aquele homem, né? Eu acho que o tempo que eles estiveram junto ali foi, acho que o mínimo. Não sei se deu para desposar aquela mulher. Não sei se eles tiveram até uma relação única. Não sei. A impressão que dá é que não. Né? Porque o Davi tem que, a partir daqui agora, ele vai ser um fugitivo. E ó, por um bom tempo, queridos. Por um bom tempo. E aí o que vai livrar a pele da Mical é que ele vai dizer, seu querido pai, ele disse que se eu não fizesse aquilo, ele ia me matar. Aí o rei meio que dá aquela recuada.
E aí, queridos, o que ele vai fazer? O doido, né? O doido se cometer doidura, é impressionante. Olha lá, no capítulo 25, e o versículo 25, 44. Capítulo 25, 1 Samuel 25, 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi. Olha o que está escrito aqui, ó. Mulher de Davi, esposa de Davi. A Palti, ou Paltiel, em outro lugar, filho de Laís, o qual era de Galim. Entendeu aqui agora o porquê que o Davi fala com Abner? E depois ele vai mandar também o mesmo e-mail lá para o Isbosete, vai dizer, eu quero Mical, a minha esposa. Lógico que há, de certa forma, aí um cunho político, né? Mical é filha de Saul, Saul é de Benjamim, é uma tribo, ou uma das tribos a serem conquistadas. Esposa de volta, aliança. Vida que segue rumo ao trono de todo Israel. Ele manda o camarada pro Abner, sem problema. Lá, vamos terminar aqui a nossa... Tá um pouquinho longo hoje, né, gente? Paciência aí, gente. Eu preciso falar, gente. Não estou falando de mim mesmo, eu estou falando da Bíblia. Eu penso que está edificando a sua vida. Cadê? Paramos aqui. Também viu Davi... Olha lá, ó. O versículo 14 agora do capítulo 3 de 2 Samuel. Para a gente encerrar a nossa breve reflexão dessa noite. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete. Não é legal? Esse Davi é terrível, querido. Né? Falou com Abner, aí depois manda lá com aquele que era o rei. Né? A respeito da irmã dele. Também enviou Davi mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo, dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteu. Na verdade ele matou 200, né? Que o pai pediu 100 e ele deu 100 de lambuja. Né? E aí o Isbosete, ele se sente, de certa forma, lisonjeado. O Davi me mandou, sem problema nenhum. E enviou Isbosete e atirou do seu marido. Gente, tanto Mical quanto Paltiel aqui, lembra? Eu li Palti lá, Paltiel é a mesma pessoa, tá? Olha só. Tanto a Mical quanto esse homem, queridos, eles são feridos. Eles têm as suas vidas praticamente estranguladas. Os seus sonhos e propósitos destruídos por causa de pessoas que rejeitaram a vontade de Deus, que sempre e sempre será boa, perfeita e agradável. 2 vidas. Uma do seu próprio sangue, Mical. Uma outra é este homem que, sei lá, por conhecer qual era a conduta agora daquele rejeitado rei, eu acho que ele ficou até do tipo, olha, Mical agora é tua esposa. Não sei se ele chegou e falou, mas peraí, você tinha dado ele a Davi. Davi! Eu acho que, né? Ou ele ficou com medo, ou viu nisso, uma oportunidade de se aparentar. Tem essas 2 possibilidades, eu não sei lhe dizer ao certo qual, estou apenas aqui conjecturando. Mas é certo que, tanto a vida de Mical, amados, quanto a desse homem, por causa desse cidadão e a sua conduta, prejudica a vida deles. Né? E é interessante que não vai se falar de filhos, nem com Paltiel e nem com o Davi. E enviou Isbosete e tirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. E ia com ela, seu marido, caminhando e chorando detrás dela, até Baurim. Olha que cena, gente. Olha que cena. A mulher sendo levada, quase 10 anos aí aproximado de convivência com ela, sendo tirada de dentro da casa. A Bíblia não vai se preocupar aqui no caso em narrar como foram esses anos do casal Paltiel e Mical. Tem os detalhes que ela não se preocupa em nos trazer à baila. Caminhando e chorando detrás dela.
Olha só o percurso, um longo percurso, viu? Então lhe disse Abner, olha lá, o general, né? Aquele que com a lança, ó, matou Azael, né? Azael. Vai-te agora, volta. O que ele fez? Voltou. Imagina a vida daquele homem. Não vai me dizer como é que a Mical recebeu isso. Sabe, é umas coisas assim que eu falo, meu Deus do céu, né? Como nós temos que ter... Eu vou parar aqui, tá bom, queridos? Eu acho que já foi um pouquinho longe. Como nós temos que ter cuidado, queridos, com esse negócio chamado heart, o coração. Provérbios, acho que 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por esse tempo tão precioso. Senhor, ficaríamos aqui um longo tempo navegando neste oceano, neste mar de águas profundas e inesgotáveis, inatingíveis, eu diria, que é a tua santa palavra. O que eu espero, meu Deus, é que, assim como essa palavra que a espada me retalhou todo, eu já estudei isso tanto, e continuei sendo cortado nesse tempo que estou aqui sentado diante desse celular. Ah, meu Deus, como eu quero que isso esteja acontecendo com aqueles que de repente se assentaram de fato e estão ouvindo até o momento final desta oração. Eu não sei se estão fazendo assim, e também eu não quero saber, meu Pai, porque o Senhor é aquele que vê e ouve tudo. Eu não preciso me preocupar com isso, apenas em ser fiel a Ti e a esta Escritura, e transmitir única e tão somente, meu Pai, aquilo que exorta, consola, confronta até, mas edifica, que é de fato esta profecia, que é a Tua palavra, onde está escrito que passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Eu oro por estes, que sejam abençoados tremendamente, Pai, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do bendito Filho Jesus, as consolações e comunhão do Espírito de Deus, permaneça sobre mim, sobre ti, sobre a minha e a tua casa, meu teu chamado, meu teu ministério, não somente hoje, mas até que Jesus venha. Beijo no coração, até a próxima, querendo o Senhor.